Voltamos com o Busão em Jogo e você acompanha um programa muito especial. A gente está falando do balanço do Campeonato Brasileiro 2011. Seu Jaime feliz, olha que semblante bonito de quem viu o Corinthians ser campeão. Eu também sou São Paulino, seu Jaime, agora é igual, viu? E ó, ainda mais na presença de um craque São Paulino aqui. Eu estava até discutindo nos bastidores com outro colega, falando, não, mas o Miller fez uma grande temporada no Palmeiras, né? Aquele ataque fantástico. Não esquece isso, vamos falar do Miller no São Paulo, etc. Mas assim, a gente virou do bloco, Maca, e a Nicole tinha comentado comigo que tem uma pergunta bem interessante para a gente fechar o assunto Copa do Mundo e engrenar de vez no Brasileirão. Qual que é, Nicole? Exatamente, eu fiquei sabendo que vai ser liberada a bebida alcoólica nos estádios da Copa. O que vocês acham sobre isso? Estamos salvos, Macarrão? Não sei se vai combinar muito a rivalidade do futebol com a Tem que bebida pensar alcoólica. nisso. A gente está brincando aqui, mas quem bebe com moderação, etc., é uma questão, né? Discutível, se é legal, se não é e tal. Exatamente. Mas a gente está falando de uma questão social. Eu queria ouvir o Miller, que é um cara super ponderado, que é um cara que tem muitos princípios. Como é que você vê essa questão da bebida alcoólica, Miller? Olha, eu acho muito relativo isso. Eu não acho errado liberar a bebida alcoólica. Eu creio que tudo é uma questão de consciência. Como você falou, beber com moderação. E também tem o problema que a FIFA ela tem contratos de patrocínio. Pois é. Quer dizer, uma coisa liga a outra. Você não pode, às vezes, radicalizar dizendo assim, olha, se entrar bebida alcoólica nos estádios, não teremos... Mas será liberado para a Copa ou vai dar continuidade no Brasil? Eu acho que é só durante a Copa. Tá falando da Copa. E a Copa. Porque para a Copa eu não vejo tanta... igual seria pro Campeonato Brasileiro, por exemplo. Entendeu? Porque não tem rivalidade entre a gente, não tem aquela coisa assim... Só talvez um Brasil e Argentina. E pode ser que talvez... Você está dizendo que é mais ou menos assim, a torcida de um time só. Vão vir estrangeiros para cá, claro, vão vir visitantes, mas basicamente a presença da torcida... Isso, a presença da torcida brasileira. E está muito pulverizado ali também. Então vai ter argentino, uruguaio, vai ter inglês, vai ter italiano, vai ter francês, vai ter todo mundo ali. Então, acho que na questão das brigas, né? Mas enfim, tem toda uma preocupação social com isso, né? Eu acho que a questão é maior, né? E depois, veja bem, quem que foi para lá? André? Né? E Ronaldo. Sabe que eles não iriam liberar essa a Copa do Mundo, senhor Jaime, a Copa do Mundo. Eles também têm uns amigos bons também, que gostam bastante. Senhor Jaime, desculpe interromper, Daniel. Eu conversando nos bastidores aí com o senhor Jaime, ele foi fazer o exame de sangue, as 3 primeiras tiradas veio só colarinho. O sangue dele. É mesmo? Ele é um cara que precisa tomar cuidado. Olha só, deve denúncia aqui. Agora, a Copa do Mundo vem da FIFA, viu? Isso a gente não pode esquecer, que a dona da Copa do Mundo é a FIFA. Né? Os países são sedes, então tem que ter, como o Miller falou, tem que ter uma questão de concessão aí. Mas eu queria embarcar no nosso campeonato brasileiro, né? E eu queria que a gente já fosse preparando aí a produção, sempre atenta do Busão em Jogo, que a gente fosse preparando a questão da Libertadores, né? Nós tivemos, vamos falar do Corinthians já campeão, né? O senhor já está louco para falar, mas assim, Libertadores, Santos, Vasco, Corinthians e Fluminense já fincaram pé, estão dentro e ninguém discute mais. Pré-Libertadores com Flamengo e o Internacional, né? Miller, tá justa essa Libertadores? Aí são esses os 4 times realmente que mereciam a vaga lá, fora a pré-Libertadores? Pelo que fizeram no campeonato, sim. São equipes fortes. O Inter, praticamente, para mim, é o melhor time do Brasil. Tá. E o Inter consegue manter os seus principais jogadores. Está se reforçando agora com o Dagoberto. Então o Inter vai entrar na pré-Libertadores muito forte. Creio que é um time que terá um sucesso na Libertadores. O Flamengo é diferente. O Flamengo ele não tem um time como o Inter, em termos de compactação, meio campo, defesa e ataque. Depende única e exclusivamente de Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. O Inter não, um time mais compacto, um time mais equilibrado. Com o reforço do Dagoberto, vai ficar melhor ainda. Por isso eu creio que no sucesso do Inter na Libertadores. Eu penso... estamos falando dos que já se classificaram, né? Eu fiquei muito chateado, assim, eu estava com esperança do Figueirense entrar, porque o Figueirense fez mais por merecer do que o São Paulo, entendeu? O São Paulo já esteve no topo da tabela por várias rodadas, teve entre os primeiros lá, não soube aproveitar e acho muito merecido eles não terem se classificado já pelo que desempenharam. O segundo turno, né? Segunda metade da história que o São Paulo fez e deixou de fazer, pelo amor de Deus. Mas assim, vou dar uns pitacos aí.
Ronaldinho Gaúcho, vale o investimento, rapaz? Porque é um negócio fora dos parâmetros, né? Se a gente for pensar, os clubes do Rio fizeram um trabalho bacana esse ano, o futebol carioca está se levantando, mas a figura do Ronaldinho, você acha que tem um custo-benefício bacana para o Flamengo? Tem, porque o Ronaldinho Gaúcho, ele traz muito patrocínio. Extra-campo. Né? Exatamente. Tá. Né? As camisas do Flamengo, do Ronaldinho Gaúcho, vendem muito, né? E é uma estrela do futebol mundial. O Ronaldinho Gaúcho é um excelente jogador. É claro que não está mais naquele nível de Barcelona. Tá. Só que para nível do Brasil, o Flamengo fez um grande investimento. Porque investir em grandes jogadores sempre vale a pena. É claro que o jogador tem que provar a cada partida que ele ainda continua jogando em alto nível. Se a gente for comparar isso, Jaime, com o Diego Souza, o Dedé, enfim, esses outros jogadores que começaram Começaram não, já estão ganhando espaço, né? Como é que fica essa relação custo-benefício na sua forma de ver? Tudo bem, essa questão extra-campo do Miller é fantástica, mas e aí? Exatamente. Eu também acho que esses jogadores deviam ser mais valorizados em função do que eles estão apresentando, entendeu? Né? Ronaldinho, com um nome que está trazendo marketing, entendeu? Isso é isso. Que está se usando muito hoje no futebol. Visualização mundial. Exatamente. Agora, custo-benefício, a não ser marketing, eu não vejo mais nada no Ronaldo. Não, eu acho que pro Flamengo foi um excelente negócio. Agora, ele ir para a seleção, investir a abraçadeira de capitão, acho totalmente inapropriado pelo que ele tem apresentado. É que a presidente do Flamengo, a Patrícia Morim, ela contratou o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho e achou que já tinha solucionado todos os problemas do seu time. É diferente. O Flamengo não tem um banco de reservas, o Flamengo não tem 2 atacantes para o nível do Flamengo. Então o time fica muito refém do Ronaldinho Gaúcho e do Thiago Neves. Se colocarem, porque o Ronaldinho Gaúcho precisa de referências boas na frente. Porque ele acha o seu atacante lá na frente. Se ele tiver um time bom perto dele, o seu futebol vai crescer e ele vai fazer esses jogadores jogarem. Já imaginou? Ela queria levar o Kleber também e o Adriano para lá. Já pensou? Kleber, Adriano, Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves. Thiago Neves juntos no mesmo chama time? o Lunen também. Já E vai pagar como? E vai pagar como? Como é que está essa questão de salário atrasado? Você, Miller, você jogou muitos anos, né? Teve uma carreira longa e brilhante e conviveu com vários plantéis diferentes. Como é que fica essa questão de salário atrasado? A gente sabe desse fantasma no Flamengo também. Como é que é, do ponto de vista do jogador, de repente você também vê lá uma grande estrela recebendo muitas vezes que você recebe, que no final das contas treina igual, joga igual, concentra igual. Como é que é essa questão do ponto de vista de salário atrasado e a motivação do jogador nas 4 linhas? Ele faz tudo isso igual, mas ele não é igual, ele é diferente. Tá. Primeira coisa. Segunda coisa, cada jogador tem o seu valor. Os jogadores têm consciência de que o Ronaldinho Gaúcho é um jogador meio que transcendental. Então eu acredito que todo mundo já sabia do seu valor de Barcelona, do seu valor de Copa do Mundo, então o grupo do Flamengo já sabia que ele vinha ganhando bem. Mas a hora que isso pesa na folha, quer dizer, a hora que você tem lá o medalhão, e o medalhão carrega a folha e isso começa a enroscar pagamento. Tá, essa situação, a gente está falando aqui de coisas que acontecem em vários clubes. No caso do Flamengo, os salários dos jogadores foram quitados na última rodada. Tá. Né? O Ronaldinho Gaúcho tem os seus salários atrasados pela Traffic. A Traffic que paga o maior salário do Ronaldinho Gaúcho. Só que agora parece que está entrando a empresa do Ronaldo, parece que vai assumir o Flamengo e, consequentemente, vai assumir também o salário mais alto do Ronaldinho Gaúcho. Isso afeta o futebol dele? Não, absolutamente. Será? A cabeça joga tanto quanto os pés. O jogador tem que colocar o divisor de águas e saber que fora de campo é uma coisa. E o Ronaldinho Gaúcho, ele é um jogador muito rico. Ele não tem problema em relação a essa situação. Ele sabe que ele vai se resolver daqui para frente. Mas aí, seu Jaime, me diga uma coisa. A negociação, lembra como é que foi a novelinha do Ronaldinho? Vai para tal time, vai para tal time, é pro Corinthians, é pro Palmeiras, é pro São Paulo. O Grêmio, todo mundo ali, o inclusive. Grêmio, né? O Almir lá fazendo altas costuras e conversa com um. No Grêmio ele virou o Judas lá. Ninguém mais manda o Judas vale o Ronaldinho. Agora, a questão financeira, no meu ponto de vista, para o Ronaldinho, que ele nem se discute que é um jogador muito bem resolvido, já está no apogeu financeiro da sua vida, souber administrar, tem para os seus netos aí, bisnetos. Agora, será que isso não pesou mais, talvez, do que a gente está considerando aqui? Exatamente. Ele foi para lá com a expectativa, né, da melhor proposta. Da melhor proposta e tal. Tinha o Grêmio, que foi o time que formou ele, né? O Assis, irmão dele, já tinha acertado praticamente com o Grêmio quando eu acho que o Assis foi só um figurante nessa história da negociação. A palavra final... Ele é um empresário dele, né? Não, mas o dono,
Não me veio o nome agora do Milan, que escolheria para que time ele... Galliani, presidente do Milan. Exato. Ele que daria... Ok. Bateria o martelo, que daria a palavra final. O Assis, ele ficou muito na mídia fazendo suspense, vai pro Grêmio, vai pro Corinthians, vai pro Flamengo. É que o presidente do Milan, ele achou por bem o Ronaldinho Gaúcho acertar com o Flamengo. Não, a esposa dele é até aí eu flamenguista, é concordo. brasileira, quer dizer, juntou tudo, né? Até eu concordo, mas eu acho que o Assis, ele ficou muito na mídia, ficou muito em evidência, mas não era ele que tinha o domínio sobre o passe. Não, eles tinham uma pequena dependência do Milan, porque o Ronaldinho Gaúcho estava sob contrato. Exato. Né? E o Galliani, como eu disse para você, o Galliani, a mulher dele é brasileira e é flamenguista, quer dizer, então tudo isso ajudou, conspirou a favor do Flamengo. Tem as mesmas cores do time do Agora o Assis negociar com o Palmeiras, Grêmio, que estavam querendo o Ronaldinho Gaúcho, é uma coisa super normal. É o mundo do futebol é dessa maneira. E valoriza. Entendeu? Eu não vejo o Ronaldinho como o Judas que traiu o Grêmio. Eu também não. Ele foi atrás do melhor para ele. A torcida que pensa não assim, entende o isso. presidente pensa assim, mas o Presidente Ronaldinho, também? o mundo do futebol não pensa assim. O presidente do Grêmio deu entrevista pensa, dizendo lógico. assim, que o Ronaldinho tinha Ele é traído, que ele tinha persona fechado com o não Ronaldinho. grata lá. Até pra Exatamente. usar isso como pressão psicológica. Não. Inclusive teve um jogo lá que vaiaram ele, fizeram barulho pra caramba, e ele falou, pra quem tá acostumado a jogar no Flamengo, isso aí não é muito barulho Que não. também Ele não é também- simpático de falar, né? Poxa vida. mas foi uma ele apareceu réplica. lá no Grêmio, entendeu? Mas- Mas é que tá. mas foi- Aquele negócio, ele é chamado de Judas. Tem faixa em Porto Alegre inteiro dizendo que ele é um traidor, etc, etc. Ou alguma coisa o cara tem que falar. Por isso mesmo que ele disse, olha, para quem está acostumado a jogar com 60, 100 mil pessoas no Maracanã, isso não é nada, porque quando entra em campo, as coisas se diluem. Pois Exatamente. é. Inclusive chamei aqui de Almir, o Assis, grande jogador, irmão do Ronaldinho, ele teve uma carreira também não tão brilhante quanto a do irmão, mas uma carreira representativa também. Mas eu queria fazer uma colocação. Diga, Nós Sr. falamos desses times que vão para a Libertadores e nós esquecemos de mencionar Corinthians. O Corinthians, com esse plantel que está aí, lá no ano passado, ele estava no prézinho, que estão aprendendo, eles falaram que estava no prézinho e não conseguiu passar, né? Esse ano vai continuar, quem sabe, passa. Mas com esse plantel que ele está aí, ele consegue? Porque eu acho que não. O Corinthians ganhou o brasileiro, mas não era o melhor time do Brasil. Sim. Eu vou pegar o gancho do que o senhor falou agora para o comentário do Milan, mas parece que tem uma pergunta aí, minha produção avisa. Isso mesmo. Como é que é a pergunta que está se falando aí de Libertadores e Corinthians? Pergunta do Carlinhos de Bauru, que ele diz: com o título, o Corinthians ficou na crista da onda. Seria correto afirmar que, ganhando a Libertadores, terá um domínio longo, mas se perder, a frustração causará maior crise? Uma enorme crise em cima disso? Sem dúvida nenhuma, porque o futebol não dá tempo de você lamentar, muito menos de comemorar. E o Corinthians é um time que vive no paralelo da realidade do futebol, na glória e na derrota. O Corinthians, o grande objetivo do Corinthians sempre foi Libertadores a cada ano que ele tem condições de disputar. E aí esse ano não vai ser diferente. Se o Corinthians não ganhar Libertadores, a frustração naquele momento vai ser muito grande. Tanto é que esse ano, quando perdeu para o Tolima, o Tite estava na iminência de ser despedido, de ser mandado embora. Então eu creio que o Corinthians já se conscientizou da dificuldade de Libertadores, não tem tradição em Libertadores, mas tem que aprender a ter. Então eu creio que tem time para isso, vai se reforçar. Eu tenho certeza que o Corinthians, com esse time conservando os seus principais jogadores, terá grandes possibilidades de vencer a Libertadores. Eu acho que para a Libertadores o Corinthians está com um time fraco, provavelmente vai fazer novas contratações, vai dar um upgrade no time. Só que eu acho que frustração para o corintiano é momentânea mesmo, porque não é possível após tantas e tantas e tantas vezes, tantas, sabe, expectativas geradas, assim, ele não vai se frustrar tanto, assim, Nunca serão, jamais serão. Olha, tá tendo aqui Daqui a pouco não vai ter mais corintianos assistindo nesse programa. A gente não pode fazer isso com os nossos espectadores corintianos. E o mal que eles fazem é ficar divulgando, estamos tentando contratar não sei quem, entende? E frustra o torcedor. O senhor ficou tão bonito, o Corinthians aqui ao fundo, o senhor aqui. Eu tô vendo ali, ficou plástico o seu negócio. Não, melhor não. Melhor não. Família, que história é essa que disputar Libertadores? Você que já teve, já ganhou, você que já esteve envolvido nesse dia a dia de Libertadores, que mítica que tem desse campeonato? Que no final das contas são 11 contra 11
Como é que é disputar Libertadores? Tem diferença? Você vai na casa do seu adversário, vai naqueles estádios na Argentina, aquela pressão em outros países. Como é que é isso para o jogador? É um campeonato muito diferente? É diferente sim. É diferente na questão da arbitragem e na questão do adversário também. Porque você jogar em Buenos Aires, jogar contra a LDU no seu próprio estádio, é muito difícil. São equipes que quase não conhecem o futebol brasileiro e os jogadores que vão jogar contra eles. E eles não respeitam quando jogam na sua própria casa os times brasileiros. Né? É claro que na década de 90 a gente tem que ver que teve uma supremacia muito grande dos times brasileiros. Só que nessa década de 2000 teve já uma gangorra dos times argentinos e brasileiros. Então eu acredito que a Libertadores tem uma particularidade em termos de dificuldade, porque jogar contra o time argentino, um árbitro sul-americano que não dá qualquer falta, que o jogador brasileiro, ele é que nem o espanhol nesse ponto, do Real Madrid e do Barcelona. O jogador do Real Madrid e do Barcelona o adversário encostou, o juiz apita. O juiz brasileiro é a mesma coisa. Qualquer coisa é falta. O sul-americano não. Ele deixa correr o jogo. E o jogador brasileiro, quando joga na Libertadores, ele não está muito acostumado com isso. Tudo que ele acha que é falta. Então enerva. Exatamente. Então Libertadores é que nem pênalti. Momento. A equipe que estiver naquele melhor momento do mata-mata passa para a próxima fase. E é tão importante hoje que o Campeonato Brasileiro está sendo relegado a segundo plano. Veja bem, o pessoal disputa o Campeonato Brasileiro pensando na Libertadores. Tanto faz ser campeão, segundo, terceiro colocado, ele quer estar na Libertadores, que é o principal campeonato. Hoje, ser campeão ou não do Brasileiro não tem mais aquela grande importância como tinha antigamente. Não, mas aí é a questão de motivação. A Sul-Americana não valia nada. Exato. Mas como hoje dá uma vaga para Libertadores, então tem uma motivação. Exato. Aí sim, aí eu concordo. Agora me fala uma coisa, o grupo do Corinthians, né? Tem lá Deportivo Táchira, Cruz Azul, né? Enfim, tem times aí que podem dar trabalho. Como é que você vê? E pior, como é que vai ser esse fantasma para o Corinthians se de repente ele tropeça logo na primeira fase? O Corinthians terá dificuldade com o Cruz Azul, que é uma equipe muito boa, tem tradição na sua casa jogando, serve muitos jogadores da seleção mexicana, e um time paraguai, o campeão do Paraguai. São times difíceis, o mexicano e o paraguai. O Deportivo Táchira não, um time venezuelano, Venezuela não tem tradição de futebol, quer dizer... O Tolima também não tem. Exatamente, mas teoricamente é mais fácil. Mas como hoje, onde você for jogar é difícil, então Libertadores para o Corinthians, todos os adversários serão difíceis. Miller, está chegando pergunta para você, o pessoal está me informando aqui, eu queria que a Nicole já preparasse. E tem pergunta falando de você, da sua história como técnico, né? E tua passagem, a gente está aqui em Santo André, tem uma passagem tua também na cidade. O que a gente tem aí, Nicole? Isso mesmo, é o Sérgio Manzaro que mandou, de São Paulo. E ele quer saber, se você, como técnico, fosse técnico de futebol, colocaria o Marcelinho Carioca no auge da sua carreira como jogador do seu time? Sem dúvida nenhuma. Marcelinho Carioca, no auge da sua carreira, ele fez a diferença, foi muito decisivo para o Corinthians nas finais de campeonato que ele disputou. Tanto é que é o jogador que, na história do clube, que mais ganhou títulos pelo Corinthians. Então, o Marcelinho Carioca, no auge da sua carreira, seria meu titular. Ele inventou até a segunda pele, né? Ele como atleta, na época das faltas dele, pé de anjo, era né? meio gol, pé de anjo. O Neto também era, né? Vamos combinar. Mas eu sou muito mais o Marcelinho no auge da carreira do que o Neto. O Neto, ele fazia uns gols de pancada, de tudo. Mas eu queria saber se ele, como jogador, devido ao caráter dele, se ele desagrega o time. A pergunta foi feita do Marcelinho, se você o teria como jogador. Mas em relação ao time, você acha que ele desagrega ou não? É jogador de grupo? Eu não acho que ele desagrega, eu acho que ele é um jogador de grupo, sim. Tanto é que os anos que ele jogou pelo Corinthians, ele jogou em alto nível e foi decisivo. Então o grupo convivia muito bem com ele. Ele era bem quisto pela torcida também. Ele é o ídolo da torcida corintiana, né? Então eu creio que até como grupo ele era um jogador assim, muito ligado no grupo, né? Para mim, grupo é um corpo interdependente. Porque não dá para saber, né? Em vários meios de comunicação já foi falado
do Marcelinho, de problema dele com o Vanderlei Luxemburgo, na época que teve com o Ricardinho e tudo, teve situações no próprio Santo André. Daí por isso que eu estou perguntando se... É que se é time grande, ou se é time fato. grande, tudo toma uma dimensão muito Maior, grande. né? Então, o que acontece? O time grande, quando perde, tudo é motivo de descalabro. Time grande, quando ganha, ninguém fala nada. Então, quando o Marcelinho foi decisivo para o time do Corinthians, ninguém falava nada. Era obrigação para ele. Quer dizer, então a gente tem que ter essa consciência de saber que o jogador vai ser cobrado quando perde, mas ele também tem que ser elogiado quando ganha. Exato. Meninos, é o seguinte, a gente tem que dar uma passadinha por Sul-Americana, tá na nossa pauta aqui também. Sul-Americana teremos Palmeiras, o nosso São Paulo, seu Jaime, Coritiba, Figueirense, né, que deu dó de estar na Queria que tivesse na Sul-Americana, Libertadores. por mérito. Botafogo, eu cheguei a achar que o Botafogo tinha pinta de campeão esse ano, eu acho que teve mais gente que Houve achou. momentos do campeonato. E Grêmio. Como é que a gente vê essa questão da Sul-Americana? Curitiba também, né? Curitiba, né? Eu falei, Palmeiras, São Paulo, Curitiba, Figueirense, Botafogo e Grêmio. Quem quer ter o candidato aí para essa Sul-Americana? A Sul-Americana, para mim, é que nem a Copa do Brasil. Tá. Né? Você pode ver que o Goiás, há 2 anos atrás, Levou. ganhou a Sul-Americana. Então, todas essas equipes aí, para mim, entram favoritas. Tá. É claro que o favoritismo, ele vai dizer quem vai ter esse favoritismo ao longo da competição, né, nas partidas, nos jogos, no desempenho a cada partida. Muitas vezes a gente vê um Curitiba, que é um time bom, é favorito? A gente pode dizer, é favorito, mas quando começa a jogar, pode perder o seu favoritismo. E aquelas equipes menos favoritas pode adquirir um favoritismo na prática. Pois é, isso tudo tem a ver. A gente E é até difícil escolher um time, porque tem só time de grande expressão aí na Sul-Americana. Tem o Botafogo, que estava no topo da tabela, o São Paulo. Eu vou continuar com o Figueirense. Eu quero que o Figueirense seja campeão, porque eu acho que eles mereciam, pelo que eles fizeram no segundo turno, eu quero que eles... Vai ser difícil, né? Só pegando esse gancho, vai ser difícil o Figueirense ser um favorito da Sul-Americana, porque primeiro perdeu o seu treinador, o Jorginho saiu. Segundo, o Juninho está vindo para o Palmeiras, lateral esquerdo. Quer dizer, está desfazendo dos seus principais jogadores, e um time como o Figueirense, mediano, não tem muita possibilidade de... E os outros times vão reforçar também, os outros times vão reforçar. É meio que surreal o Figueirense entrar. Acontece esses desmanches como aconteceu com o Avaí, né? O Avaí desmanchou também o time, entendeu? O ano passado, né? E aconteceu que foi para a Série B esse ano, entendeu? O Figueirense, se mexer no time, se acontecer esse desmanche que estão falando, ele não vai contratar jogadores à altura do que ele... Mas o importante a gente destacar também é que ano que vem teremos também uma Sul-Americana bem competitiva. Exato. Porque essas equipes são competitivas. Agora, São Paulo Futebol Clube. Decepção, né, para o Campeonato Brasileiro. E agora Sul-Americana. Nem Libertadores, seu Jaime. Exatamente. Mas isso foi bom, entendeu? Porque agora vai haver uma reciclagem, entendeu? E o São Paulo vai voltar muito forte em 2012. Vocês podem ter certeza absoluta. Eu gosto do Leão. Há quem não goste do Leão, entendeu? Mas eu gosto do Leão. São Paulo teria que ter um técnico de nome. Passaram lá Carpegiani e esse outro menino que saiu agora. Não eram técnicos para o São Paulo, entendeu? São Paulo não precisa de pessoas grandes didáticos, entendeu? Quem seria o melhor técnico? Precisa ter estrela, entendeu? Quem seria o melhor técnico hoje, Miller, nessa concepção que o senhor já está colocando? Eu vou ler 3 nomes completamente impossíveis, mas absolutamente históricos. Cilinho, Tele Santana e Muricy Ramalho. Quem poderia dar jeito no São Paulo hoje? Todos esses, qualquer um desses 3 daria jeito. Mas é aquele negócio, que uma coisa está ligada à outra no futebol. O São Paulo contratou mal, na minha opinião, não deveria ter contratado o Adilson Batista. O Leão chegou tarde, e se não tivesse o Leão, se eu fosse o São Paulo, investiria no Jorginho para o ano que vem. Como renovou com o Leão, que é um bom treinador, eu trabalhei com ele, é um cara honesto, ele é muito convicto dos seus métodos de trabalho, ele tem a chance de começar um trabalho agora em 2012 no Paulistão, só que depende das contratações do São Paulo.
Eu digo hoje que o São Paulo, estava falando ali em off, que o São Paulo só tem 2 jogadores, Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Os outros são jogadores que ajudam a resolver, às vezes, um problema. Não são resolvedores de problema. Então eu creio que o São Paulo precisa, como time grande, contratar jogadores à altura do São Paulo. Exatamente, contratou muito mal. E, aliás, quem estava contratando era o presidente. E os atletas que entendeu? tinham também, o Marlos, cara, ele jogava pra ele não tocava a bola uma vez sequer, cara. Ainda bem que tinha o Dagoberto, que fazia gols, fez muitos gols esse ano aí, mas Marlos tinha que ir embora, o Rivaldo mesmo não achava que merecia. Juvenal Juvencio. É da tua época, né? Tava Sim. lá já. Merece continuar hoje no São Paulo? Como é que você... Ele vai ficar até 2014, Ele né? vai Porque ele ficar, mudou o mas estatuto merece? Não, na minha opinião, ele deveria ter dado lugar a outro substituto, um outro sucessor. Que não é o Rogério Ceni ainda. Ficar muito tempo no clube assim não é legal para nenhum presidente, né? O Juvenal, o lema dele é muito assim, glória a mim, louvado seja eu. Então, eu não gosto dessa ditadura dentro do São Paulo. Ele é só ele, centralizador. E não adianta, o futebol jamais será impositivo. Tem que ser sempre participativo. Para a gente fechar o bloco, a gente vai falar no bloco que vem de Corinthians, o campeão, claro, merece, temos que falar do timão. Agora, Palmeiras um pouquinho, só para a gente fechar e amarrar esse bloco aqui. Que aninho pro Palmeiras, hein? Como é que foi essa história Será que o Filipão saiu machucado desse ano com relação à relação dele com a torcida? Como é que você vê isso daí, Miller? Eu vejo assim um tridente de situações negativas, a diretoria, a comissão técnica e os jogadores. Eu vejo que o presidente é um presidente omisso, no caso, como chamaram, um banana mesmo. O Filipão tem muita culpa também, porque ele afiançou muitas contratações de jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Palmeiras. Rivaldo, o Chico, o Márcio Araújo, o Fernandão, são jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Palmeiras. Então, a culpa também o Filipão tem que assumir. E os jogadores, cara, na praticidade, têm a sua culpa porque não demonstraram. Deixa eu perguntar uma coisa, Maca. Eu sei que você vai falar uma outra colocação interessante, mas é o seguinte. A gente teve no Palmeiras aquele episódio, né, do atleta que foi agredido. Né? A gente teve muita coisa do Palmeiras, o próprio Kleber, né? Como é que você avalia o Palmeiras esse ano e qual foi a tua sensação para o que vai acontecer para essa sua Se sua pergunta tivesse ido para avaliar em uma palavra, eu diria papelão, porque exposição de problemas internos demais, de coisas que poderia ter ficado internamente lá. E isso aí afeta, isso que você falou do jogador agredido, isso aí é devido a diversas exposições aí que a torcida vê, ouve, não sabe administrar o emocional com o que ouve, encontra o atleta e desconta de forma totalmente errada, que conste nos autos, né? Mas eu acho que é tudo que o Miller falou. Má administração, más escolhas em relação à contratação. Eu acho que esses problemas de atletas, que nem o Kleber, que teve problema com o Valdívia, essas coisas eles poderiam resolver internamente e poupar a torcida e poupar os outros desses problemas que outros não poderiam resolver. Eu achei desnecessária. Eu achei o seguinte, a exposição desnecessária. Eu achei o seguinte, o episódio Kleber foi extremamente mal conduzido. Não sei se é a opinião unânime Exatamente. Da mesa aqui. Mas é o seguinte, será que o episódio Kleber foi um divisor de águas, Miller, seu Jaime, para que o Filipão perdesse a mão do grupo, perdesse essa adesão com o grupo e agora, de repente, a chegada do César Sampaio para fazer um meio de campo? Aí, como é que vocês avaliam o episódio Kleber para o Palmeiras, né? E a posição agora do César? Você que jogou junto com o César também, né? Mas eu creio que naquele momento que o Flamengo fez uma proposta para o Palmeiras deveria ter vendido o Kleber ali. Também acho. O Palmeiras errou ali. Já que ficou com o Kleber, o jogador é patrimônio do clube, o treinador é funcionário do clube. Aí a gente tem que ver as duas coisas. Né? O Kleber brigou, isso exatamente, o Kleber brigou com o Filipão. Ele brigou com o presidente e com o vice-presidente. Ele só faltou chamar o presidente e o vice de santo. Quer dizer, então ele pediu para sair. Ele disse, olha, eu quero sair mandado embora. Eu quero sair Quer dizer, e o presidente não fez nada. Deixou tudo para o Filipão. Quando você delega muitos poderes a um homem só,
Aí, Centralizou muito, né? O Sampaio vai resolver isso daí? Vai ajudar a resolver, né? Missão para botar o Sampaio, na minha opinião, num rabo de foguete. Mas o Sampaio, ele tem essa característica de conciliador, de poder fazer esse bastidores, esse trânsito, esse tráfego entre o treinador, a diretoria e o... Ele foi contratado para isso, para ser esse mediador. Agora, a diretoria tem que dar poderes para ele. Não adianta colocar ele como... Poderes e prazo, né? Uma figura simbólica, como um escudo entre ele e a comissão técnica e a diretoria, e deixar ele ali, e depois a diretoria por trás faz as suas reuniões e toma as suas decisões junto com a comissão técnica. Tem que dar poderes, não plenos, poderes relativos ao César Sampaio, de contratação principalmente. Acho que ele tem que fazer essa harmonia com o presidente e com a comissão técnica para que as contratações do Palmeiras sejam contratações positivas. Contratações que podem vir a trazer um benefício para o clube. Que agregue alguma coisa. E a rescisão de contrato, que foi falado tantas vezes, se rescindirem, se pagarem a multa, eu abro mão da multa e não sei o quê, foi até sugerido do Filipão para São Paulo, especulado, né, no caso. E quanto a isso, o que você pensa sobre isso? Mas eu creio que em um certo momento, o Filipão e o Palmeiras é aquele casal que morava junto e separado. Ele trocou, né? Exatamente. Então o que acontece? Então, assim, olha, se você pedir para ir embora, eu te mando, mas eu não te mando embora. Quer dizer, então um fica esperando o outro. O Filipão não queria pedir para sair e o Palmeiras não queria demiti-lo. Então se tornou assim esse dilema, trilema, e isso atrapalhou o time, porque o Filipão não teve aquela sabedoria para armar a equipe, mesmo porque não tinha uma equipe. E não tem como não falar do Marcão, né? Onde o Marcão fica nessa história toda aí? Não, o Marcão, ele machucou muito pela sua idade, tem muitas dores no joelho, quase não jogou. Mas ele bem, em plena forma, ele ainda pode dar seu contributo para o Palmeiras. Ele teve um problema também, que ele não contou o ano inteiro com o Valdívia, né? Que agora não é mais, o nome dele é mais Valdívia, né? Não é Valdívida, porque ele tem um monte para pagar lá pro clube lá, que é detentor dos direitos dele, né? Então, veja bem, o Valdívia não jogou o ano inteiro. É um profeta agora, né? Ele é um bom jogador. Ele mais ficou na seleção chilena do que no Palmeiras. E machucou muito nesse interim. Isso foi ruim para o Valdívia e para o Palmeiras, porque o Valdívia, dentro do contexto do time do Palmeiras, ele é um bom jogador. Ele marca a Aliás, seleção. as 3 contratações dos grandes times, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Adriano, Luiz Fabiano e Valdívia, foram 3 que só deu presença no departamento médico. Bom, isso ficava aquela competição. Quem vai estrear primeiro? Guarda a pergunta, que é o seguinte: Busão em jogo, mais um bloco a gente fechou agora, e no bloco que vem, para o orgulho não, aí também não. Para a tristeza do Sr. Jaime, o Corinthians foi o grande campeão, o pentacampeão, merecido, não merecido, quais os destaques? E também falando de um dia onde, né, acho que o Juca Kfouri definiu muito bem, um dia onde o corintiano acordou chorando a perda do queridíssimo Sócrates. E terminou o dia chorando de alegria, né? Começou chorando de tristeza, terminou chorando de alegria. Bacana isso do ponto de vista de como as coisas podem mudar, se transformar, né? E mudar. Claro que é um episódio absolutamente triste, ninguém queria se despedir tão cedo assim do fantástico Sócrates brasileiro, mas tudo isso, no próximo bloco. Fica ligado, o Busão em Jogo volta já, não sai daí não, hein?